Ao estudo do Evangelho, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Já estudamos aí o preâmbulo, onde Kardec já faz um preparativo para nos mostrar o quê? Que ele vai fazer um resumo de todo o livro através do prefácio e das próprias preces que ele vai fazendo ali durante, que ele vai nos mostrando durante o capítulo. Durante todo esse capítulo, onde ele traz preces para diversas ocasiões. Como disse a Sandra, elas não são, não é para a gente decorar, elas não há necessidade que a gente decore, mas há necessidade que a gente entenda a prece para cada situação. O que é interessante é que nós vamos observar, se nós pegarmos a coleção André Luiz e alguns outros livros, alguns livros do Emmanuel, nós vamos observar que toda vez que há algum trabalho a ser feito, os espíritos começam com uma prece. Eles se colocam em conexão com o mais alto. Para vir um espírito superior, nós vamos observar em nosso lar que quando vai acontecer algum comunicado do governador, da governadoria lá da cidade, quando vai haver algum comunicado, quando vão realizar algum trabalho, nós vamos observando em toda a coleção André Luiz. Então a prece, ela é uma referência para nós nos colocarmos com o mais alto. E a terapêutica dos espíritos, qual é? O passe. Então a prece e o passe são uma constante em toda a coleção André Luiz. Clarencio, quando ele vai solicitar a presença de algum espírito superior, ele faz uma prece. Quando ele vai curar um menino que está com dor no lar da bênção, a criança que está lá no lar da bênção, que é o local onde ficam as crianças, o que ele faz? O menino havia se suicidado numa outra encarnação e na outra morreu afogado. E aí ele tem aquele problema na garganta por causa do suicídio. O que o Clarencio faz para passar a dor dele? Ele aplica o passe. Então a prece e o passe são uma constante no mundo espiritual. E deveriam ser uma constante para nós aqui também. Quanto modifica a nossa vida quando nós nos colocamos à disposição do plano espiritual logo que nós acordamos. Nós fazemos a nossa conexão com o plano espiritual. Quanto modifica a nossa noite quando nós fazemos a conexão com o plano espiritual ao nos deitarmos. Para que haja uma noite de sono tranquilo e o nosso espírito possa se reencontrar na medida do possível, né? Porque nós não sabemos também quais são os nossos compromissos, mas na medida do possível com aqueles espíritos que vêm trazer algum bálsamo para nós, que vêm nos inspirar, que vêm nos orientar para que nós tenhamos uma vida de evolução espiritual, que tenhamos uma evolução espiritual na nossa vida, que esse é o objetivo maior da nossa vida no planeta. Então nós começamos com a prece dominical, com a oração dominical, que é o capítulo 1. E nós temos aqui no item 2, que o preâmbulo, na verdade, ele começa com o preâmbulo, item 1, e no item 2 nós temos um prefácio que a Sandra já leu, falando sobre a prece dominical, e ela é especial. Por que ela é especial, a prece dominical, Pai Nosso? Ela é especial porque ela foi trazida por Jesus. Jesus ensinou os apóstolos a orar. Por conta de uma fragilidade de Pedro, que nós temos lá no livro Boa Nova, por conta de uma fragilidade dele, Jesus aproveitou, porque Jesus sempre ensinava, e ensinou os apóstolos a orar. Qual foi a fragilidade de Pedro naquele momento? A sogra dele havia ficado doente e Jesus curou. E aí ela falou, escuta, já que você tem tanto contato com Jesus, por que você não pede umas coisas assim extras? Vamos dizer assim, eu estou fazendo ela não falou exatamente nessa linguagem, mas vamos dizer assim. E aí ele vai ter com Jesus e ele começa um diálogo com Jesus e pergunta para ele se Deus ouve todas as preces, como é que nós devemos orar. E Jesus foi mostrando para ele um capítulo assim de suma importância, um livro
uma pérola da literatura espírita, o livro A Boa Nova. Uma pérola da literatura espírita. Deve ter vindo assim dos arquivos lá do mais alto para o Chico psicografar. Para o Humberto de Campos trouxe, com certeza, dos arquivos mais altos da espiritualidade, mostrando toda a passagem de Jesus pelo planeta, até a volta da mãe dele, Maria Santíssima, voltando para o mundo espiritual. Então, um livro que deve ser o nosso livro de cabeceira, junto com aquelas montanhas de livros do Chico e toda a codificação. A gente precisa ter um criado mudo, como chamava antigamente, né? Um lugar assim que a gente possa colocar toda a coleção, para a gente poder ler ao longo da nossa vida. Mas no caso do livro A Boa Nova, ele traz. E quando ele sente essa fragilidade de Pedro, que é a nossa fragilidade também, porque muitas vezes nós pensamos assim, quer dizer, eu vou falar por mim, eu penso assim, eu falo, puxa vida, será que eu não poderia pedir tal coisa para Deus? Será que eu... E a gente tem uma fragilidade nos nossos pedidos, nos nossos agradecimentos também, mas nos nossos pedidos a gente tem uma fragilidade. E ele sente aquela fragilidade de Pedro, e aí até que Pedro pede para ele, para ensinar a orar, e ele começa a oração do Pai Nosso, e nós temos lá um apóstolo atento, Levi, que é o apóstolo atento, né, que escreveu, porque se tivesse ficado para a memória, a gente não sabe como ela teria sido, obviamente com a ajuda dos espíritos, eles teriam praticamente psicografado, mas o espírito atento pegou e copiou, enquanto Jesus falava, ele foi escrevendo e deixou para a história da humanidade. Uma prece que traz tudo aquilo que a gente deve pedir, porque foi ensinada por Jesus, é uma prece ensinada por Jesus. E aí Pedro entendeu que a gente tem uma fragilidade, mas todas as nossas preces são atendidas, como Jesus falou para ele, mas nós temos que tomar cuidado ao pedir, nós temos que aprender a pedir, nós temos que agradecer quando tem que agradecer, nós temos que tomar cuidado com os nossos pedidos, nós temos que agradecer, tomar cuidado com aquilo que a gente, por onde vai o nosso caminho, e ele traz aquele brilhante capítulo, que se chama Oração Dominical, é o capítulo 18 do livro Boa Nova. E Pedro foi falando com Jesus e foi tentando entender, né? Não tentando Jesus, foi tentando entender como é que funcionava a prece dominical. Jesus foi ensinando para ele. E aí nós temos aí a oração dominical como a primeira prece que o Kardec traz para o ensinamento da coletânea de preces, e a Sandra foi até o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E ela falou sobre o pão espiritual, ela falou sobre o pão que nos alimenta, sobre o nosso trabalho, que ele é muito importante para nós, e nós temos que ter, que ele é saudável, o nosso trabalho, aquele trabalho que nós suamos, que vem do suor do nosso rosto, para ter o dinheiro, para ter o benefício que nós podemos construir a nossa vida na Terra. E aquele que pede para Jesus, e aquele que passa pela aprovação de não ter um trabalho temporariamente. E também se coloca à disposição de Deus para toda aquela prova, todas as provas que nós devemos passar. Então o Kardec começa falando, ela parou na metade do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e ele continua: quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes deste. Se esses, os artífices do próprio infortúnio, e não são esses os artífices do próprio infortúnio, e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas, mesmo a eles, não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso, e lhes estendeis a mão providencial, desde que, como filho pródigo,
retornem sinceramente para vós. Eu acho que a gente tem um ensinamento aqui que a gente não deve julgar, a gente deve ver. A doutora Marlene, eu não sei, ela no final no último ano que ela esteve aqui, no final dos trabalhos do último ano, ela falou por diversas vezes, quem estava aqui deve lembrar, que nós não devemos julgar, que nós não devemos julgar, que nós não devemos julgar, que nós temos que tomar cuidado com os nossos julgamentos, que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Não foi isso que Jesus disse? Por ora, a gente vê as pessoas, nós vemos as pessoas o quê? Entrando por caminhos errados. Nós entramos por caminhos errados. Mas não há nenhum motivo para que nós tenhamos as penas eternas, como tem dos capítulos anteriores. Não há penas eternas para nós. Quando há esse resgate desse espírito? Quando ele se arrepende. Quando a consciência dele fala mais alto. Quando ele deixa a consciência dele tomar conta daquilo que rege a vida dele. Porque os espíritos respondem: aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência dos homens. Ela está escrita na nossa consciência. Quando nós tomamos consciência daquilo que erramos, quando pesa a nossa consciência, nós começa a ver o quê? Uma modificação na nossa conduta. Começa a haver uma modificação no nosso andamento, no andamento da nossa evolução espiritual. Isso nós observamos lá com o André Luiz, quando ele está no umbral, quando ele se rende à prece, quando ele se ajoelha e ele começa a crer que existe um Deus maior, começa a crer que existe um Pai, e ele se rende e o Clarencio aparece para ele começa a visualizar a equipe que vai recolhê-lo para levá-lo para nosso lar, porque o Clarencio está ali do lado dele, bem como a mãe dele, bastante durante todo o tempo que ele ficou lá. Só que, infelizmente, às vezes a gente não enxerga os espíritos superiores. A gente não tem contato com esses espíritos. Então, o que acontece? Há um distanciamento nosso daqueles espíritos que estão ali para nos intuir. Então nós temos, e ele continua, antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela é nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. É o caso daquelas pessoas também que não têm outros olhos a não ser para o trabalho na terra. Os workaholics lá que a gente fala, que só tem olhos para o trabalho na terra. Eles vivem uma vida na terra e até a gente observa que não existe uma visão para nada mais nesse mundo. Só existe uma visão para aquele trabalho. Tudo deve ter o bom senso na nossa vida. Nós temos que ter o bom senso para ter o contato com o plano espiritual, através das nossas religiões, através dos nossos templos. Nós temos que ter o contato com os nossos familiares, nós temos que ter um contato com o trabalho, que ele, como diz aqui, a lei do trabalho, e tudo deve ser medido de forma para que haja um bom senso para todo esse tipo para essa vivência nossa. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Então existem as coisas necessárias e existe o supérfluo. E aquilo que é necessário para a nossa vida, aquilo nós sabemos o que é necessário para a nossa vida. No nosso próprio íntimo, nós sabemos quando estamos buscando o supérfluo.
Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitamo como uma justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justo e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. É a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito que rege todo o universo. É a lei de Deus que rege todo o universo. Então, nós podemos não entender o que está acontecendo com a gente nesse momento. Nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós sabemos que estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. E nós precisamos ter em mente quando nós estamos passando por alguma provação. Quando buscamos também o centro espírita, quando buscamos aqui a casa espírita e queremos que os nossos problemas, ou através da prece, queremos que os nossos problemas sejam resolvidos da noite para o dia. Problemas que levaram às vezes milênios que sejam resolvidos da noite para o dia. Então nós não nos colocamos à disposição de Deus, entramos na casa espírita, queremos colocar os nossos problemas em cima de uma mesa, deixar os nossos problemas ali e saímos. Muitas vezes nós observamos através da literatura, de diversos exemplos da literatura espírita, aonde os espíritos ajudaram e aqueles espíritos voltaram para uma vida precária. Ou muitas vezes os espíritos vão ajudar e eles estão numa vida precária. Eles pedem, mas nos colocam à disposição dos espíritos superiores para serem ajudados. Como é aquele caso que eu contei já uma vez aqui, que eu vou repetir. Eles pedem o quê? Do Humberto de Campos também, do livro do Humberto de Campos. A mulher chega, a senhora chega lá no centro, no final do trabalho, vai conversar com o mentor e fala: olha, eu sou doente, eu tenho tal coisa. Faz um rosário de reclamações e o espírito responde para ela: olha, minha amiga, nós vamos começar pela sua saúde. Então você se coloque à disposição dos espíritos, tal dia, tal horário, eles vão atender você. E quando os espíritos chegam lá para atender a senhora, qual a surpresa deles? Ela está jogando pife-pafe com as amigas e é pife-pafe mesmo que ele coloca lá no livro. Está jogando pife-pafe com as amigas e eles batem em retirada, porque como é que eles vão ajudar aquela senhora que ela está à disposição do jogo, do entretenimento, daquele entretenimento na casa dela. Então, nós precisamos pedir, mas também nós precisamos nos colocar à disposição dos espíritos para ser atendidos. E eles atendem a gente até mais do que a gente pode imaginar, que a gente possa imaginar. Preservai-vos, ó Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecerem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhes ensinastes. Isso está na lição do Humberto de Campos, na prece dominical. Pedro fala para ele, para Jesus. Pedro fala para Jesus. Ele fala para Jesus. Pergunta: poxa, mas Levi, que foi o que escreveu lá, ele é coletor de impostos. Eu sou pescador, dou um duro danado, sabe? Muitas vezes nós perguntamos nas nossas preces: puxa vida, eu tenho dado um duro danado no meu trabalho, e o outro lá que tem uma vida mais à vontade, vamos dizer assim, tem o outro que vive no dolce far niente, e tem o outro, por que esses ainda têm E Jesus fala para ele, chama a atenção dele, fala: Pedro, cada um tem a sua posição. O que coleta impostos, ele coleta impostos, é o trabalho dele. O pescador tem o trabalho dele, o que constrói tem o trabalho dele. E é o que o Kardec fala aqui, chama a atenção.
Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o próprio homem de bem. Pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera quanto a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. A gente tem que tomar um certo cuidado também. A gente sabe que a fortuna, quando ela é amealhada de forma indevida, a gente sabe o que acontece. Mas nós devemos tomar um certo cuidado para nós não ficarmos lá. Esse daí vai se danar, esse daí vai, sabe? Olha lá, está roubando, esse daí vai, sabe? Nós não podemos julgar dessa forma também. Cada um segue o seu caminho. Cada um tem o seu livre-arbítrio. E cada um exerce o seu livre-arbítrio da maneira que acha necessário. Daquilo que acha necessário. Do conhecimento que tem, do conhecimento das leis, do conhecimento daquilo que é a vida para cada pessoa. E a gente não consegue modificar a vida das pessoas. A gente não consegue modificar a vida das pessoas. Porque cada um vem com uma bagagem para a Terra, que pode ser modificada. Mas cada um fica preso, muitas vezes fica preso àquela bagagem. E a gente não sabe qual é o destino, qual vai ser o destino desse espírito. Se nós pudermos ajudar, está lá no livro dos espíritos. Ah, mas eu posso apontar o erro de alguém? Pode. Se for para ajudar, sim. Se for para ajudar, sim. Se for para humilhar, não. Os espíritos falam. Se você vai ajudar, muito bem. Se você vai humilhar, se você vai apontar o erro de uma pessoa para humilhar aquela pessoa, o que você vai fazer? Você está cometendo um erro. Então, é melhor bico calado. Se você pode ajudar essa pessoa, muito bem, você fala. Se você não pode, nós não podemos nos colocar numa posição de superioridade. E quando nós julgamos, nós nos colocamos numa posição de superioridade. E quando nós apontamos o erro do outro, nós nos colocamos numa posição de superioridade. Quer dizer, eu estou apontando o erro de quem está abaixo de mim, e nós não estamos na condição de espíritos superiores para tanto. Porque nem os espíritos superiores eles se colocam nessa posição quando eles vão atender os espíritos. Isso nós observamos bastante também na coleção André Luiz. Lá nos livros do André Luiz nós vamos pegar alguns capítulos onde nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que eles pegam aquele caso, os espíritos vão atender aqueles casos, vamos dizer assim, eles usam todos os recursos deles, e eles vão, e eles pegam e mostram para aquele espírito. Eles não vão lá e falam, eles não curam de uma vez por todas, eles não tiram, até poderiam fazer, mas eles não corrigem de uma vez por todas, e tampouco eles humilham lá o espírito, aquele que está passando necessidade. O que eles mostram? Eles mostram que você vai, que você ajuda, mostra que você encaminha o erro aonde está o erro. Assim age o espírito superior. E ele encaminha o erro, e ali daquele erro, isso nós observamos bastante nas reuniões do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica. E eles mostram, e aí eles encaminham aquele espírito. E muitas vezes aquele espírito duro, ele com um espírito superior perto, o espírito superior tem um poder de penetração muito alto naquele espírito, e você fala, puxa vida, como é que ela chegou lá e foi, aquele espírito veio lá do mais alto, foi convocada lá pelo Clarencio, e veio e foi atender aquele espírito com meia dúzia de palavras, ele já conseguiu amolecer, ele começa a chorar. Por quê? Porque existe um alto poder de penetração, como eu já havia falado
no outro momento. E aí ele continua aqui, o item 5. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É a lei de causa e efeito. E diz assim: cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida contraída, que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia, a sua remissão sob a sua promessa de empregarmos os nossos esforços e não contrair outras. Então eu olho primeiro para as minhas dívidas, eu olho primeiro para aquilo que eu fiz, e vou me esforçar e não contrair outras, porque a dívida sempre caminha com o devedor. A dívida caminha com o devedor, até a hora que você se redime, até a hora que você passa daquele estágio de devedor, porque aí você atende aquelas necessidades da sua dívida. Então a dívida vai caminhando com a gente, até o momento certo. O momento certo de pagar, como ele diz aqui. E aí você tem que olhar primeiro para as suas dívidas, primeiro para os seus problemas, para depois você perdoar os problemas dos outros e para você se colocar na posição do outro. Você se coloca na mesma posição que o outro, na lei de causa e efeito. Fizeste da caridade para todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltarmos com ela para aqueles de que nos queixamos? Muitas vezes nós somos juízes ferrenhos daqueles que fazem alguma coisa para a gente e pedimos para Deus que Ele seja, e para outros que nós fazemos alguma coisa, nós prejudicamos, que nós sejamos o quê? Que eles sejam juízes extremamente bondosos com as nossas faltas. Então nós precisamos tomar cuidado também com cuidado com esse tipo de trabalho, com esse tipo de conduta nossa frente à nossa vida. E aí ele continua: as perseguições que os maus nos fazem sofrer, são partes das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que com suas perversidades nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes, nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos levantados da nossa humildade. Então nós vamos elevar a nossa humildade através do quê? Através de nos humilharmos frente àqueles que nos ferem, a mão que nos fere. E uma boa prática para isso é o trabalho assistencial e a caridade, como ele fala aqui. Só que a caridade na sua mais ampla concepção. A caridade dentro de casa, a caridade fora de casa, a caridade com os nossos companheiros de trabalho, a caridade na sua ampla, na sua visão universal. Como diz o apóstolo Paulo, né? Se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos na carta aos Coríntios, mas não tiver caridade, eu não tiver amor na verdadeira expressão, o que vai acontecer? Eu sou como um sino que bate porque não tem sentimento. Vai do intelecto e vai do braçal e do intelecto para o trabalho. Do intelecto para o braçal. Bendito seja o vosso nome, Senhor, que nos haverdes ensinado
que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar uma nova vida realizar numa nova vida aquilo que nesta não pudemos fazer para o nosso adiantamento. Então, já cai por terra aquela ideia de que morreu virou santo. Então essa ideia já caiu por terra. Morreu é a mesma pessoa que chega lá, com o mesmo temperamento, com a sua bagagem que levou para o plano espiritual, com aquilo que realizou, com o bem que fez. Não importa se era rico, se era pobre, se tinha inúmeros títulos de nobreza, se tinha títulos universitários, se tinha títulos universitários, mais pesa ainda, porque tem mais conhecimento, se conheceu, se leu a codificação, se conhece palavra por palavra que o Kardec escreveu, pior ainda, porque mais vai ser cobrado, pior não, né? Melhor se aproveitou, mas mais vai ser cobrado por aquilo que leu, por aquilo que estudou, enfim. Fechou os olhos aqui, abriu os olhos do lado de lá, é a mesma coisa, a mesma pessoa. Isso nós observamos também, isso a gente pode falar aqui, porque a maioria do pessoal aqui frequenta as reuniões de educação mediúnica, ou sobre sessão, educação mediúnica, e a gente sabe das comunicações dos espíritos. Ou nós sentamos na mesa e damos a comunicação, ou nós somos passistas e de certa forma ouvimos algumas comunicações, ou nós somos esclarecedores, médiuns esclarecedores, e ajudamos a esclarecer aquele espírito, e ouvimos também o que aqueles espíritos falam, e isso é voz geral. Como há um arrependimento quando a pessoa simplesmente deixou passar o tempo dela, assim, à toa, vamos dizer. Porque o bem mais precioso que nós temos aqui na Terra é o tempo. É um dos bens mais preciosos, se não é o mais precioso aqui na Terra, é o tempo. E como nós aproveitamos o nosso tempo. Já estou dando uma prévia que eu escrevi para a Folha Espírita de maio. O tema do Papo Cabeça lá para os jovens é como você aproveita seu tempo. Então, é para a gente pensar um pouco. E como a gente pode treinar, aproveitar esse tempo que nós estamos aqui na Terra, que é tão passageiro. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o vosso passado e o nosso futuro como um sinal resplandecente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Justiça e bondade que só o pai poderia ter com os seus filhos, como os pais têm com os filhos. E deveria, pelo menos, né, ter aqui na Terra. Justiça e bondade. Mas a justiça e a bondade caminhando lado a lado. E a justiça como? Como a justiça de Deus e a bondade de Deus para com as nossas vidas. Quanta coisa boa acontece nas nossas vidas. Quanta coisa. Se nós vamos fazer um inventário de todas as coisas boas que nós temos, se nós vamos fazer um inventário do que nós merecemos e daquilo que nós temos, que nós recebemos de Deus, de Deus, através dos seus emissários, através de Deus mesmo, nós vamos observar quantas coisas boas nós recolhemos na nossa vida e quanto injustos, às vezes, nós somos. Mas é assim, a vida é assim, e nós temos que aprender. Para caminhar, a gente precisa dar o primeiro passo. Para aprender a caminhar, a gente precisa dar o primeiro passo. Para a evolução espiritual, a gente precisa começar o quê? Evoluir. Dar o primeiro passo. Não sei quem estava falando aqui, acho que foi ontem o Dr. Marco Antônio, estava falando que nós, para encerrar, que nós muitas vezes nós não nos espelhamos, ele estava falando isso ontem, que nós não nos espelhamos naqueles espíritos superiores, porque se falar espírito superior, eu não chego nem aos pés dele, mas nós temos que nos espelhar em quem?
nós temos que nos espelhar neles. Eles têm que ser o nosso foco. Eles têm que ser a nossa direção. Nós temos que nos tornar iguais a eles, através de muito esforço, mas eles têm que ser o nosso foco. Através do trabalho, eles têm que ser o nosso foco. Esses espíritos superiores têm que ser o nosso foco. Não pensar, eles são superiores. Afinal de contas, Jesus é Jesus. A gente sabe disso. O Chico é um missionário. O outro espírito é um missionário também. O outro mas são neles que nós temos que nos espelhar. Como foi a conduta deles? Afinal, eles não passam pela terra em vão. Não é fortuita a mensagem deles. Eles estão mostrando pra gente como a gente deve ser. E aí, ele tem mais duas partes aqui. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. E assim seja, que fica para a Sandra para a semana que vem. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, senão nós podemos passar para outra parte dos trabalhos. Doutora Marlene não falava, você não julga que você pode errar, ela falava, você vai errar. No julgamento a gente sempre erra.